A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria, o cuidado e a proteção de São José estejam hoje e sempre no seu coração. Que nosso Senhor Jesus Cristo lhe abençoe, lhe guarde, lhe ilumine e lhe proteja. Vamos dar continuidade à nossa formação sobre angelologia, abordando hoje a questão da locução dos anjos, Ou seja, a linguagem angélica, se os anjos podem se comunicar. Para isso estamos reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar a doce e poderosa presença do Divino Espírito Santo, que Ele venha iluminar a nossa mente, nosso intelecto, nossa vontade, nossa alma, todo o nosso ser. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos invocar também os nossos anjos da guarda, para que Ele nos ilumine, para que Ele nos inspire sobre as coisas do alto. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. E vamos pedir a poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo, para que ele, com sua milícia de anjos, venha acampar ao nosso redor. Sancti Michael Arcangeli defendus in prelio, contra netiam insidia diaboli, istum praesidium, imperit Deus supplicis de precamur, tu que príncipes militei celestis, satanaliosque espíritos malignos, que ad perditione animaram per vagator imundo, divina virtude, inferno detrude. Amém. Estamos e vamos permanecer reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para isso nós vamos iniciar aqui na questão 107, da Suma Teológica, que fala a respeito da locução dos anjos. No artigo 1, se um anjo fala com outro. O primeiro discute-se assim: parece que um anjo não fala com o outro. Aí vai apresentar as 3 observações. A primeira observação: pois diz Gregório que no estado da ressurreição, a corpulência dos membros não esconderá a mente de um dos olhos de outro, por onde, com maior razão, a mente de um anjo não poderá esconder-se a outro. Ora, a locução serve para manifestar a outrem o que está oculto na mente. Logo, não é preciso que um anjo fale ao outro. Na segunda observação, a dupla locução, a interior pela qual falamos conosco mesmo e a exterior pela qual falamos com os outros. Ora, esta manifesta-se por algum sinal sensível, como a voz ou um aceno, ou por algum membro do corpo, como a língua ou o dedo, o que tudo não pode convir ao anjo. Logo, um anjo não fala com o outro. A terceira observação: quem fala excita o ouvinte a atentar para o que diz. Ora, não se vê por onde um anjo excite outro, a que atente, pois isso se faz nos homens por algum sinal sensível. Logo, um anjo não fala com o outro. Mas, em contrário a essas 3 observações, diz a Sagrada Escritura em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 1, se eu falar a língua dos homens e dos anjos. Ou seja, aqui, baseado nas Sagradas Escrituras, existe sim uma linguagem angélica. Vamos à solução. Os anjos falam de certo modo, mas como diz Gregório, é digno que a nossa mente
excedendo a qualidade da linguagem corpórea, fique suspensa em relação aos modos sublimes e incógnitos da linguagem íntima, para se entender, pois como um anjo fala com o outro. Deve-se considerar que, como já dissemos ao tratar dos atos e das potências da alma, a vontade move o intelecto, a operação deste. Ora, o inteligível está no intelecto de tríplice modo, habitualmente, ou pela memória, como diz Agostinho, como atualmente considerado ou concebido, e como referido a outra coisa. É manifesto, porém, que o inteligível transfere-se do primeiro para o segundo grau, pelo império da vontade, e por isso define-se o hábito como aquilo de quem alguém usa, quando quer. E, semelhantemente, também pela vontade transfere-se do segundo grau para o terceiro, pois por ela o conceito da mente se ordena a outra coisa, por exemplo, a fazer ou a manifestar algo a outrem. Ora, quando a mente se atualiza, considerando o que tem habitualmente, então falamos conosco mesmo, pois o conceito mesmo da mente se chama verbo interior. Quando, pois, o conceito da mente de um anjo se ordena a manifestar-se ao outro, por vontade do primeiro, então esse anjo se ordena, quando, pois, o conceito da mente de um anjo se ordena a manifestar-se ao outro por vontade do primeiro, então esse conceito faz-se conhecido do outro, sendo assim que um anjo fala com o outro, pois falar com outrem não é senão manifestar-lhe o conceito da mente. Ou seja, aqui está falando, basicamente, que para nós transmitirmos uma mensagem, digamos assim, para nós nos comunicarmos, para nós falarmos um com outra pessoa, né, existe também uma, entre aspas, como se fosse uma linguagem interior, né, um verbo interior, que repassa aquela informação, né? No caso dos anjos, essa linguagem, ela faz-se de modo direto, ela não precisa passar pelos graus, né, vamos dizer assim, do ouvinte, né, da questão dos sinais. Não. O anjo ele fala já diretamente no verbo interior do outro anjo, né? Seria quase dessa maneira. Donde a resposta à primeira objeção, o conceito interior da nossa mente se oculta por um como duplo obstáculo. O primeiro é a vontade mesma, que pode reter interiormente o conceito do intelecto ou ordená-la para o exterior. E no primeiro caso, só Deus e mais ninguém pode conhecer a mente de um homem. Conforme aquilo da Escritura, 1 Coríntios 2, verso 11. Qual dos homens conhece as coisas que são do homem, senão o espírito do homem que nele mesmo reside? O segundo é a materialidade do espírito. O segundo é a materialidade do corpo. E assim, mesmo quando a vontade ordena o conceito da mente a manifestar-se a outrem, nem por isso ele é imediatamente conhecido deste, sendo necessário acrescentar-se algum sinal sensível. E é o que pensa Gregório quando diz: conversamos o segredo da mente aos olhos alheios, como ocultando por trás da parede do corpo. E quando desejamos nos manifestar, saímos como janela da língua, mostrando-nos como interiormente somos. Ora, esse obstáculo não existe no anjo. E por isso, quando um quer manifestar o seu conceito, imediatamente o outro o conhece. Então é quase como se fosse, entre aspas, né, entre os anjos, uma linguagem direta, onde não se passa pelos obstáculos que existem, né? Que no caso
os obstáculos aqui corporais, digamos assim. O anjo ele já recebe aquela informação imediatamente, né, do outro anjo. É quase como se eles comungassem do mesmo pensamento, né? Vamos agora aqui a resposta à segunda objeção, a segunda premissa, né? Vamos lá. A locução externa por meio da palavra nos é necessária por causa do obstáculo do corpo, por onde convém ao anjo não está mais só a locução interior, pela qual pode um anjo não só falar consigo mesmo, concebendo interiormente, mas ainda manifestar-se voluntariamente ao outro. E assim diz metaforicamente que a locução dos anjos é a virtude mesma de cada um, pela qual manifesta o seu conceito do modo predito, né? É justamente aquilo que eu estava falando, que não precisa, né, passar pelos obstáculos. Aquela mensagem, aquela informação chega tal qual, pura, vamos dizer assim, né, e imediatamente. Resposta à terceira. Em relação aos anjos bons, que sempre se veem mutualmente no verbo, não é necessário haver nenhum excitante, porque como um sempre vê ao outro, assim também sempre vê nesse outro tudo quanto para se for destinado. Mas como já no primeiro estado da natureza podiam falar uns com os outros, e como os anjos maus ainda agora falam-se entre si, deve-se dizer que assim como o sentido é movido pelo sensível, assim o intelecto pelo inteligível. Assim como, pois, o sentido é excitado pelo sinal sensível, assim pode ser excitada a atenção da mente angélica por alguma virtude inteligível, né? Então existe aqui, ainda assim, mesmo dentro dessa comunicação direta, existe ainda, vamos dizer assim, um princípio, um reflexo, né, inteligível, que movimenta o intelecto, né, daquela comunicação angélica. Agora vamos aqui à segunda questão. Então, aqui eu acho que ficou bem claro, né, que realmente os anjos eles se comunicam entre si. Apenas que essas informações elas não passam pelos obstáculos corporais. A informação ela passa ali de forma direta, né, quase como se fosse predestinada, né? Se o anjo inferior fala com um superior, o segundo discute-se assim. Parece que o anjo inferior não fala com um superior, né? A primeira aqui, objeção. Pois a respeito do passo, 1 Coríntios 13, versículo 1, se eu falar a língua dos homens e dos anjos, diz a glossa, que a linguagem dos anjos são as iluminações, pelas quais os superiores iluminam os inferiores. Ora, os inferiores nunca iluminam os superiores, como antes se disse. Logo, também nunca falam com os superiores. A segunda objeção. Como já se disse antes, iluminar não é senão manifestar a outrem o que já é a si mesmo manifesto. E isto é o mesmo que falar. E, portanto, sendo falar o mesmo que iluminar, conclui-se o idêntico à objeção anterior. A terceira objeção. Gregório diz que Deus fala com os santos anjos, quando lhes mostra às mentes os seus desígnios ocultos e invisíveis. Ora, isto é iluminar, por onde toda fala de Deus é iluminação, e por igual razão toda fala do anjo, e portanto de nenhum modo o anjo inferior pode falar com o superior. Mas em contrário, como expõe Dionísio, os anjos inferiores disseram aos superiores, Salmo 23, versículo 10,
Quem é este Rei da Glória? Aqui, então, nós vamos ver, né, a solução desse questionamento. Os anjos inferiores podem falar com os superiores. E para evidenciá-lo, devemos considerar que nos anjos toda iluminação é locução, mas nem toda locução é iluminação. Pois, como já se disse na objeção 1, o falar de um anjo não é senão fazer com que, por vontade própria, o seu conceito seja conhecido de outro. Ora, o que a mente concebe pode se referir a um duplo princípio, a Deus mesmo, verdade primeira, e a vontade de quem intelige, pela qual um objeto é considerado em ato. Ora, como a verdade é a luz do intelecto, e a regra de toda verdade é o próprio Deus, a manifestação do que é concebido pela mente é no que depende da verdade primeira, tanto locução como iluminação. Assim, por exemplo, se um homem disser a outro que o céu foi criado por Deus, ou o homem é um animal. Porém, a manifestação do que depende da vontade de quem intelige não pode se chamar iluminação, mas somente locução. Assim, por exemplo, se alguém disser ao trem, quero aprender isto, quero fazer isto ou aquilo, e a razão é que a vontade criada não é luz nem regra da verdade, mas participante da luz, por onde comunicar o que depende da vontade criada, como tal, não é iluminar, pois constitui a perfeição do meu intelecto. Não conhecer o que tu queres ou inteliges, mas somente o que se encerra na verdade da causa. É, pois, manifesto que os anjos são considerados superiores ou inferiores por comparação ao princípio que é Deus, por onde a iluminação depende desse princípio, desce aos anjos inferiores por meio dos superiores. Ao passo que, em relação ao princípio, que é a vontade, o ser mesmo que quer é primeiro e supremo, e por isso a manifestação do que depende da vontade comunica-se ao outrem por meio do indivíduo, mesmo que quer, e deste modo, tanto os anjos superiores falam com os inferiores, como estes com aqueles. Então aqui nós podemos ver aquela questão da iluminação, que de fato e de verdade, sempre a iluminação vem de ordens superiores para as ordens inferiores dos anjos, e nunca ao contrário. Porém, a locução não, né? Porque na linguagem angélica, toda iluminação, né, se dá por uma locução, mas nem toda locução é um processo iluminativo, né? Principalmente quando é ao contrário, né? Ou seja, um anjo inferior, ele não pode iluminar um anjo superior, né? Como nós vimos na questão 106, né, no vídeo passado, mas também isso não impede que um anjo inferior, que esteja numa escala inferior, né, entre em colóquio, que se comunique com um anjo superior, né? Então, isso é possível, né? Os anjos, eles conversam entre si. Donde se deduzem as respostas à primeira e à segunda objeções? Resposta à terceira. Toda locução dos anjos com Deus é iluminação. Eu vou repetir isso aqui. Toda locução dos anjos com Deus é iluminação. Porque como a vontade de Deus é a regra da verdade, mesmo saber o que Deus quer pertence à perfeição e à iluminação da mente criada. Mas como já se disse, o mesmo não se dá com a vontade do anjo, né? Agora vamos aqui. Se o anjo fala com Deus, o terceiro discute-se assim. Parece que o anjo não fala com Deus. A primeira objeção.
pois a locução serve para manifestar alguma coisa a alguém. Ora, o anjo não pode manifestar nada a Deus, que conhece tudo, logo não fala com Deus. A segunda objeção: falar é ordenar para o trem, conceito do intelecto, como já se disse. Ora, o anjo ordena sempre para Deus o conceito da sua mente. Se, pois, às vezes fala com Deus, fala sempre o que poderá parecer inadmissível a alguns, porque às vezes um anjo fala com outro. Mas em contrário diz a Escritura. Zacarias 1, versículo 12. E o anjo do Senhor replicou e disse: Senhor dos exércitos, até quando diferirás tu compadecer-te de Jerusalém? Logo o anjo fala com Deus. Solução: como já se disse, a locução do anjo consiste em o conceito da sua mente se ordenar para outrem. Ora, uma coisa se ordena para outra duplamente, de um modo para que comunique a outrem alguma coisa, assim, nos seres naturais, o agente se ordena para o paciente, e na linguagem humana, o mestre se ordena para o discípulo. E neste ponto de vista, de maneira nenhuma, o anjo fala com Deus, nem no referente à verdade das coisas, nem no que depende da vontade criada, porque Deus é o princípio e o instituidor de toda verdade e de toda a vontade. De outro modo, uma coisa se ordena à outra, da qual recebe algo. Assim, nos seres naturais, o paciente se ordena para o agente, e na locução humana, o discípulo para o mestre. E desta maneira, o anjo fala com Deus, ou consultando a divina vontade quanto ao que se deve fazer, ou admirando, sem nunca o compreender, a excelência de Deus, como diz Gregório. Os anjos falam com o Senhor quando, considerando-se a si mesmo, ficam tomados de admiração. Donde a resposta à primeira objeção. A locução nem sempre serve para nos manifestarmos a outrem, mas às vezes se ordena finalmente a que alguma coisa seja manifesta a quem fala, assim quando o discípulo pergunta ao mestre. Resposta à segunda objeção. Os anjos sempre falam com Deus pela locução, que consiste em louvá-lo e admirá-lo, mas na locução pela qual lhe consultam a sabedoria, sobre como devem agir, falando-lhe só quando lhes ocorre algo de novo a fazer, sobre o que desejam ser iluminados. Então nós podemos ver aqui, o que é mais forte nisso aqui tudo é, toda locução dos anjos com Deus é iluminação. Quando a gente pega simplesmente uma frase dessa e a gente reflete nela, ali a gente entende que toda vez que um anjo se apresenta diante de Deus, nós sabemos que ele contempla Deus face a face, mas toda vez que um anjo entra em um colóquio, toda vez que um anjo ele dialoga com Deus, ali ele está sendo iluminado, ali ele está ou admirando a glória divina, mesmo que ele não consiga compreender, aliás, ele nunca vai compreender a glória divina, em sua totalidade, quando não isso, recebendo, digamos assim, uma informação de Deus, uma iluminação. Vamos aqui, se a distância local tem alguma influência na locução angélica. Se um anjo estiver no Japão e o outro estiver na França, será que existe digamos assim, alguma mudança? Vamos lá, O quarto discute-se assim. Parece que a distância local
tem alguma influência na locução angélica? A primeira objeção, pois como diz Damasceno, o anjo opera onde está. Ora, a locução é uma operação do anjo. Logo, quando o anjo está no determinado lugar, resulta que pode falar até uma distância do determinado lugar. A segunda objeção, por causa da distância do ouvinte, é necessário o gritar de quem fala. Ora, a Escritura diz do serafim, Isaías 4, verso 3, clamavam um para o outro. Logo, na locução dos anjos, a distância local tem alguma influência. Mas, em contrário, o rico, posto no inferno, clamava a Abraão, diz a Escritura, Lucas 16, verso 24, sem que lhe impedisse a distância local. Logo, com maioria de razão, a distância local não pode impedir que um anjo fale com o outro. Solução. A locução do anjo consiste numa operação intelectual, como resulta do que já foi dito. Ora, tal operação no anjo é abstrata do lugar e do tempo, pois mesmo a nossa operação intelectual se dá pela abstração das circunstâncias de lugar e de tempo, exceto por acidente, por parte dos fantasmas, que de nenhum modo existem nos anjos. Por ser, pois, a operação intelectual deles absolutamente abstrata, do lugar e do tempo, nada operam sobre ela, nem a diversidade deste, nem a distância local, por onde essa não traz nenhum impedimento à locução angélica. Então aqui nós podemos ver de que, né, a distância entre eles, né, não atrapalha essa linguagem. Né? Donde a resposta à primeira objeção. A locução angélica, como já se disse, é interior, percebida toda vida por outro anjo. Logo, está no anjo que fala e, por conseguinte, onde está esse anjo? Mas como a distância local não impede que um anjo possa ver outro, assim também não impede que um perceba em outro o que neste está ordenado para aquele, e isso é perceber a locução do outro. Então, além de se comunicarem, os anjos também têm a graça de se verem, né? Independe da distância. Resposta à segunda objeção. O referido clamor não é voz corpórea, necessitado pela distância local, mas significa a grandeza da coisa dita, ou a grandeza do efeito, conforme explica Gregório. Cada um tanto menos clama, quanto menos deseja. Vamos aqui ao artigo 5. Né? Então aqui, basicamente, nós podemos ver de que a distância entre eles, né, não é afetada pela distância. Digamos assim que um anjo se comunica com o outro telepaticamente. Né? Inclusive, de não só transmitir aquilo que ele precisa falar, mas inclusive de acessar, né, digamos assim, o espaço onde aquele anjo está, né, e vê-lo. Vamos aqui agora ao artigo 5. Se todos os anjos conhecem a linguagem de um anjo com outro. O quinto discute-se assim. Parece que todos os anjos conhecem a locução de um anjo com o outro. A primeira objeção, pois a desigualdade da distância local faz com que nem todos ouçam a fala de um homem. Ora, na linguagem angélica, nenhuma influência tem a distância local, como já foi dito. Logo, todos percebem quando um anjo fala com outro. Na segunda objeção, todos os anjos têm a mesma virtude de inteligir. Se, pois, o conceito da mente de um, ordenado para outro, é conhecido por um, sê-lo-á também pelos outros. Terceira objeção. A iluminação é uma espécie de locução.
Ora, a todos os anjos chega a iluminação que vai de um para o outro. Porque, como diz Dionísio, cada essência celeste comunica às outras a inteligência que lhe foi dada. Logo, também a locução de um anjo com o outro chega a todos. Mas, em contrário, um homem pode falar só a um outro. Com maior razão, o mesmo também pode o anjo. Então, aqui, nós vamos ver aqui a questão, né? Solução. Como já se disse, o conceito da mente de um anjo pode ser percebido por outro, quando aquele, por sua vontade, ordena o seu conceito para este. Ora, por alguma causa, uma coisa pode ser ordenada para um fim e não para outro. Por onde o conceito de um anjo pode ser conhecido só por outro e não por todos. De modo que um anjo pode perceber a locução de outro sem que os demais a percebam. Não que o impeça a distância local, mas tal se dando pela ordenação voluntária, como já se disse. Donde se deduzem as respostas à primeira e à segunda objeção. Resposta à terceira objeção. A iluminação se refere ao que emana da regra primeira da verdade, princípio comum a todos os anjos, e por isso as iluminações são comuns a todos, ao passo que a locução pode se referir ao que se ordena ao princípio da vontade criada, o que é próprio a cada anjo, e por isso não é necessário que tais locuções sejam comuns a todos. Então aqui nós podemos ver de que, né, um anjo ele pode se comunicar especificamente com outro, né, sem, digamos assim, sem um acesso, né, sem um acesso dos outros anjos, né? Os outros anjos eles podem acessar, mas não é porque eles podem acessar que eles irão acessar, né? Então um anjo ele pode sim se comunicar diretamente com um outro anjo, né? E sem os outros anjos, digamos assim, terem acesso àquela conversa, né? Eles até poderiam acessar, porém, digamos assim, por não se tratar de algo iluminativo, digamos assim, que seja algo específico, né? Vamos dizer assim, uma mensagem específica àquele anjo, os outros anjos não acessam. Eles podem acessar, mas eles não acessam, né? Então nós podemos ver isso, que um anjo ele pode sim se comunicar especificamente com outro anjo sem os outros acessarem. Vamos agora aqui, gente, na questão da Suma Teológica, na questão 10. Onde nós vamos ver a questão da linguagem dos demônios, né? Que são anjos decaídos, né? Mas são anjos. A linguagem dos demônios é exatamente a mesma que as dos anjos. Os anjos não necessitam nenhuma linguagem, nenhuma língua, nenhum idioma para comunicar-se entre si, pois o fazem com espécies inteligíveis. As espécies inteligíveis são os pensamentos que se transmitem entre eles. Nós nos comunicamos por meio das palavras. Eles se comunicam diretamente pelo pensamento, em estado puro, sem necessidade de mediações sensíveis ou de signos. As espécies inteligíveis podem ter comunicação de pensamentos, de imagens, de sentimentos e etc. A transmissão dessas espécies
inteligíveis é telepática. Produz-se à vontade e pode dar lugar a diálogos como os que temos. As inteligências humanas comunicam nossos pensamentos por meio de palavras, que são sinais, enquanto os espíritos podem transmitir entre si o pensamento em estado puro. Né? Então aqui nós podemos ver que as inteligências humanas comunicam nossos pensamentos por meio de palavras, que são sinais, né? Enquanto os espíritos podem transmitir entre si o pensamento em estado puro. Daí existem algumas expressões, por exemplo, né, na língua dos anjos, que nós só temos acesso, digamos assim, o reflexo dessas palavras, né? Por quê? Porque quando nós transmitimos a linguagem angélica em palavras, né, nós, vamos dizer assim, que nós não conseguimos, muitas vezes, repassar literalmente aquilo que o anjo quis transmitir. Seja quando fazemos isso de uma forma, de uma teologia catafática, quando nós nos baseamos em uma passagem bíblica ou em alguma informação que um doutor da igreja tenha se tratado em referente aos anjos, ou quando nós fazemos uma teologia mística, né? Uma teologia apofática, baseados de uma experiência mística que nós temos na nossa oração pessoal, como por exemplo, né? Às vezes Deus nos toca com uma palavra, mas naquela palavra tem muito mais, né, informações, né, que nós conseguimos, vamos dizer assim, o nosso espírito acessa, né? E nós não conseguimos nos expressar, às vezes, corretamente, né, para outra pessoa. Se a gente for falar, a outra pessoa vai acessar apenas de maneira limitada. Os anjos já não. Os anjos, eles conseguem receber informações 100% puras, com toda a totalidade do que aquela informação quer realmente transmitir, e eles conseguem repassar essa informação também, né, 100% de um para o outro, de forma telepática, né? Acessando, inclusive, como nós vimos aqui, né, não só as palavras, mas imagens, de transmitir imagens um para o outro, né, de transmitirem sentimentos de uns para o outro anjo, né? E agora nós vamos aqui na página 30 desse livro aqui, né, que para mim é um tratado realmente sobre angelologia, né, escrito pela irmã Lu Burnet, né, aqui pela editora Paulus, São Miguel Arcanjo Oficial, né? Aqui o livro de São Miguel, um tratado sobre angelologia, muito bom. Nós vamos aqui na página 30, onde para mim é um grande exemplo de um anjo se comunicando, né? De que de fato, de verdade, os anjos eles podem se comunicar. O anjo Gabriel surge no santuário do Senhor, diante de Zacarias, quando este se preparava para oferecer o incenso. O mensageiro comunica a vinda de seu filho, João Batista. Mesmo sendo Isabel estéril, o fato de Zacarias duvidar de tal mensagem faz Gabriel deixá-lo mudo, como prova, concedendo sua voz apenas quando tudo se confirmasse. Lucas 1, versículo 19 ao 20. Eu sou Gabriel, estou na presença de Deus e fui enviado para falar com você e anunciar-lhe estas boas notícias. Eis que você ficará mudo e não poderá falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porque você não acreditou em minhas palavras, que irão cumprir-se no tempo certo. Então aqui nós podemos ver que um anjo, ele dialogou com Zacarias, né?
Ele utilizou palavras para fazer esse diálogo. A manifestação angélica mais importante da história e que origina o Novo Testamento é o episódio da Anunciação. Por meio da Anunciação, o anjo Gabriel comunica a Virgem prometida em casamento ao carpinteiro José o nascimento do Filho de Deus. O nascimento do Filho de Deus, Jesus. Embora intrigada com a questão, uma vez que não estivera com homem algum, Maria aceita o que Gabriel comunica com segurança. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Lucas capítulo 1, versículo 28, o 30 ao 32. O enunciado do arcanjo Gabriel se sucedeu presencialmente, diferentemente de muitas manifestações angélicas em forma de sonhos e visões. Segundo São Tomás de Aquino, a anunciação foi uma aparição visual e corporal, devido à magnitude do acontecimento. Tomás reforça ainda que Maria gestaria a encarnação do Deus invisível e faria isso de uma maneira física e visível, como o mundo em que vivemos. E por essa razão, a anunciação deveria assumir um formato mais humano, fazendo da aparição um evento perceptível pelos sentidos. Porque o que é visível aos olhos capta-se com maior certeza do que unicamente é possível imaginar espiritualmente. Nós vamos ver agora aqui, eu vou ver se dá para mostrar para vocês a gravura de um ícone, vamos dizer assim, né? Um afresco da Anunciação no teto da igreja paroquial de Banska Štiavnica, né? Na Eslováquia, né? Então, deixe-me ver se vocês vão conseguir ver daí. Né? Espero que esteja dando para vocês verem. Então, aqui nós podemos ver nitidamente de que o anjo Gabriel, né? Ele estava aqui, nessa imagem aqui, nesse, vamos dizer assim, ícone, né? Nós podemos ver que o arcanjo Gabriel, no momento em que ele foi anunciar, né? Kairi Maria, que caritomene, rocurios metasu, cessai lognemene. Então, no momento em que ele diz, né, que ele foi anunciar, Kairi Maria, que caritomene, naquele momento, alegra-te Maria, cheia de graça. Naquele momento, ele falou com a Virgem Maria em palavras, mas também em atos. Né? Em atos. Né? Quando nós vemos Ave Maria, cheia de graça. Vamos partir aqui do nosso português. Né? Ave é um termo que naquele tempo era utilizado somente aos Césares. Ave César. Né? Era um título realmente que era utilizado aos reis. Então, baseado nisso, nós podemos deduzir tranquilamente que o arcanjo Gabriel já reconhecia a Virgem Maria como sua rainha, a rainha dos anjos. Né? Ave, cheia de graça. Então, ele ali já reconhecia que a Virgem Maria é cheia de graça. Mas é interessante, ao mesmo tempo que o anjo, né, ele anuncia isso, né, reconhecendo, ele também transmite a mensagem intacta que vinha do coração de Deus. Ou seja, Deus já reconhecia também a Virgem Maria como rainha dos anjos, rainha do céu, e cheia de graça.
Isso antes dela ter aceitado, digamos assim, antes dela ter manifesto, né, a vontade de Deus. Né? Então ali nós podemos ver esse encontro, desse diálogo entre a Virgem Maria, né, ela 100% humana, nós sabemos disso. Claro que tinha graças preternaturais, porque ela não tinha pecado, né? A Virgem Maria foi concebida sem pecado, né? Então, ela tinha graças extraordinárias, né? Dons preternaturais, dons que o homem, Adão e Eva, né, quando pecaram, eles perderam, né? A Virgem Maria ainda tinha isso, ainda tem, né? Digamos assim, desde todo sempre, né? Deus a predestinou e Deus a preservou, como nós vamos ver lá em Judas, no versículo 24, que Deus tem o poder, né, de preservar. Mas, enfim, então, nós podemos ver esse diálogo entre a Virgem Maria, que embora possuísse vários dons e várias graças, é 100% humana, sabemos disso, conversando com uma outra criatura, uma criatura angélica, um anjo, que se fez, inclusive, corporalmente. Né? E ele transmitiu essa mensagem, né? A Virgem Maria recebeu essa mensagem não só em palavras, mas também em sinais que o anjo deu. E além desses sinais, dessa verbalização que o anjo teve, também, digamos assim, que a Virgem Maria recebeu também a mensagem em presença daquilo que o anjo vinha trazer, né? Ali, no momento em que o anjo, ele expressa, ele verbaliza, ele transmite essa mensagem à Virgem Maria, ela escuta essa mensagem, ela crê nessa mensagem, né? E ela diz, fiat, faça-se em mim, né? Eis-me aqui, faça-se em mim. Então, a vontade, né, de Deus seja feito segundo a palavra de Deus. Então, o anjo, ele traz esse logos, essa palavra, vamos dizer assim, as orelhas da Virgem Maria. Essa palavra desce ao coração da Virgem Maria. Nossa Senhora crê nessa palavra de vida eterna. E ali, essa palavra se faz carne. O verbo se faz carne no coração da Virgem Maria e desce ao ventre dela. Então, nós podemos ver que uma mensagem de um anjo, né, foi uma mensagem da anunciação. E é um exemplo perfeito de nós vermos uma comunicação angélica, né, entre uma criatura angélica e uma criatura humana. Claro que quando nós falamos aqui da Virgem Maria, nós estamos falando, né, também da Rainha dos Anjos, né, a Mãe de Deus e nossa Mãe. Então existe aqui, claro, toda uma graça particular, toda uma bênção, né? E partindo desse diálogo também, digamos assim, como reflexo, você tem seu anjo da guarda. E você pode, sim, dialogar com ele. De que maneira? Através da oração. Na sua oração, você pode dialogar com a Santíssima Trindade. E na sua oração, você, quando invoca o seu anjo da guarda, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. No momento em que você diz me ilumine, essa iluminação que você pede ao seu anjo da guarda, muitas vezes se dá por intuição, por inspiração e também vamos dizer assim, por ações misteriosas dos anjos, né? Por graças particulares, né? Na missão Regar L'Étoile, né, nós temos alguns relatos, que inclusive nós vamos colocar aqui, né? Relatos de algumas pessoas que tiveram realmente essa iluminação com o anjo da guarda. Alguns de forma um pouco realmente impactante, tendo a graça de vivenciar uma experiência com o anjo da guarda delas, né? Algumas outras de forma mais discreta, sim vivenciando, mas de uma forma ali
digamos assim, mais sutil, né? Levando-se em conta sempre que, né, essas experiências que as pessoas têm, né, com os anjos da guarda, com o próprio Divino Espírito Santo, são sempre experiências que devem ser feitas e vivenciadas em oração, pois sabemos que tem as armadilhas e as ciladas do demônio. Então é com isso que eu termino, tá, esse momento de formação. Espero que vocês tenham gostado, que Deus te abençoe, te guarde e te ilumine. E agora eu vou rezar por você essas 3 Ave-Marias. Haile Maria, que caritomene, rocuros metasus, se sai logo de mene. Anamezon eistais ginaicas cais logo menos. Roca portes coilias, surro isus. Hagia Maria mater tuteu. Para calei de remas ramatori tora. Caiestian horan tutanatumas. Amen. Shalom alach Miriam Miriachen Adonai Mek. Brukhat banashin u baruk pribitinek Yeshua. Miriacha kadoshcha encha lachencha. Atrichi badenucha hatanyata uvet monteinu. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, et benedictae mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in etiora morte nostri. Amém. Estamos e vamos permanecer reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, que Deus te abençoe, guarde e ilumine.